Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Ismael Lito, o criador do Busto do Almirante, um produto oficial do Vasco. E eu tô aqui para anunciar uma parceria com o canal Vasco Connection e a Rádio Onda Mix FM. Pessoal que segue aí o Eduardo Ferrari vai ter 10% de desconto na compra de qualquer um dos almirantes. A gente tem o pequeno de 15 centímetros, tem o médio de 30 e agora tem o grandão de 60 centímetros. O pequeno ele custa 179, o médio 350 e o grandão a gente faz por encomenda. É só você entrar lá no meu Instagram, Ismael Lito Arte, e pelo direct você pode me mandar uma mensagem e na compra de qualquer um deles vocês ganham 10% de desconto, que quem for membro aí do canal, né? E a gente está fazendo uma promoção também. A gente libera, se alguém do canal aí comprar um grandão, a gente vai liberar um pequenininho para sortear entre os membros do canal. Valeu, pessoal? Então é isso aí, saudações vascaínas, um abraço. Então fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo falando sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, é de graça, acione o sino das notificações e deixe seu like, solta o dedão no like aí, é muito importante o seu like aqui pra gente no canal Vasco Connection. Aqui, após a vitória do Vasco ontem contra o Náutico, muitos assuntos foram rolando durante o dia relacionados a novo técnico, Renato Gaúcho, o Maurício, enfim, muitos nomes sendo ventilados no Vasco. Daí surgiu um pensamento, né? Isso é um pensamento meu. Olha, ontem o Emílio foi bem na frente do Vasco. O Vasco não jogou mal. E se for para contratar um técnico tampão, olha, você vai ser contratado agora e no final da temporada você vai ser demitido, coisa que aconteceu no Botafogo na temporada passada. O Anderson Moreira assumiu, o grupo norte-americano que toma conta do futebol do Botafogo entendeu que o Botafogo ele não queria ficar com o Anderson Moreira e, enfim, trocou o treinador. Então, hoje a realidade e a dificuldade do Vasco, galera, no mercado é essa. Eu falo para você uma coisa aqui. Isso é uma coisa séria porque pode atrapalhar. O Vasco contrata um jogador que esteja muito mal empregado no mercado, muito mal, tipo, ó, não estou bem no clube, e bom, né? A gente tem que ser bom também. Ou um treinador que esteja desempregado, né? Aí pior ainda. Né? Então, assim, se for para apostar, eu não sei, são muitas questões até na nossa mente, mas o Emílio Faro não foi mal na frente do Vasco. E outra coisa que eu percebi ontem, não sei se vocês perceberam também, os jogadores têm um carinho muito grande por ele. O Nenê, quando saiu no final ali do jogo e tal, quando ele tirou o Nenê, ele brincou com o Nenê, não vai brigar comigo não, hein? Não sei se vocês perceberam. E o Nenê foi lá, deu um abraço nele antes de sair do jogo. Então essas questões realmente vão mexendo, você vai entendendo o contexto das coisas, o que vai acontecendo dentro do Vasco nesse momento. O Vasco vive um bom momento, mas nós não podemos cair nesse mundo ilusório. Tá? Nós não podemos entrar nessa questão do oba-oba, do já ganhou, já está tudo certo. Olha, leitura errada, visão errada. Nós estamos jogando uma Série B, essa é a nossa realidade. Não pode ser a realidade do Vasco disputar jogos de Série B, porque o Vasco é um clube gigante. Precisamos voltar para a Série A, precisamos sonhar e pensar alto, tá? É o segundo ano consecutivo do Vasco na Série B. O Vasco hoje é o vice-líder na competição, dependendo lá da combinação de resultados, o Vasco pode continuar ou cair apenas uma posição ali. Caso vitória do Bahia e tal, mas eu vou torcer por um empate lá no jogo deles, já eles que se explodam. E eu sempre coloco a seguinte frase aqui, gente, o Vasco precisa abrir gordura para o quinto colocado, tá certo? O Vasco precisa fazer a sua parte. Nós precisamos esquecer dos outros clubes. Né? Ah, Eduardo, pô, mas será que
que com essa equipe o Vasco consegue subir na Série B? Gente, está conseguindo. O 11º jogo, invicto do Vasco no campeonato, quase a metade de um turno, e o Vasco ainda não perdeu, graças a Deus, né? O Vasco jogando, oscilando no campeonato, ganhando entrosamento, e ontem fez um jogo bem acima. Um Figueiredo jogando muita bola, o Nenê dando opções, né? O Gabriel Peck do lado esquerdo, Figueiredo com um chute que eu vou falar para vocês, hein? Fazia tempos que eu não via um jogador do nível do Figueiredo chutando tão bem, e cria da base do Vasco. Andrei Santos no meio-campo, e eu sempre falei aqui no canal, nas transmissões, sobre o Andrei Santos e sobre o Marlon Gomes também, que se um dia, em algum momento, precisar do Marlon Gomes, desculpa, o Marlon Gomes vai entrar nesse time e não sai mais não. Porque esses meninos, gente, eu falo, repito, insisto, eles jogam muita bola. Temos o Riquelme também no elenco. O Edmar que se cuide. Porque a hora que o Riquelme pegar e tiver e derem uma sequência, claro, de jogos para o Riquelme, não sai do time também mais não. Eu defendo demais esses meninos aqui, porque eles sabem o que é o Vasco, eles sabem o que é jogar do Vasco. E o Vasco, repito, fez muitas contratações, mais do mesmo. O Vasco repetiu, apostou errado. Se nós temos na base, busca na base. A base é mais barata, a base conhece o clube, a base tem vontade de subir e jogar. Acontecendo na Série B. Os meninos estão brilhando. É uma pena muito grande, mas muito grande, essa perda do Andrei Santos para esse jogo diante do Cruzeiro no domingo. Andrei Santos consegue fazer o Vasco jogar, coisa que, olha, o Vasco, lembra dos comentários? O Vasco precisa de uma transição mais rápida, o Vasco precisa de jogadores que, enfim, que flutuem ali no meio campo. Nós tínhamos dentro da nossa casa esse jogador, chamado Andrei Santos, um menino de 17, 18 anos, joga uma bola redonda, consegue chegar bem, uma personalidade. Vem cá, qualquer um que faz um gol daquele, ele saiu do campo de defesa, carregou a bola o campo inteiro. Quando ele viu que ele tinha um espaço para fazer uma arrancada e o Nenê estava próximo da grande área, ele fez a arrancada, tabelou com o Nenê e fez um golaço. Um gol de jogador diferente, que sabe o que está fazendo com a bola. Então, esses são os jogadores do Vasco hoje. Essa é a realidade do Vasco hoje. Os meninos da colina subindo com a equipe. É claro, o Vasco tem uma defesa boa, sólida. Olha, o Danilo, o Boza ontem, né? Foi muito bem e gerando dúvidas na cabeça do treinador. Isso é bom, porque, poxa, Eduardo, o Quinteiro é insubstituível, o Conceição é insubstituível? Claro que não. Olha pro banco, hein? O Boza falou, eu tô aqui, hein? Se der espaço, eu entro e não saio mais do time. E o Vasco perdeu outros gols, criou outras oportunidades. Getúlio quase faz, bateu muito forte em cima do goleiro ali. Eu acho que foi mais um reflexo do goleiro ali do que, o Getúlio perdeu. Não, calma. Eu acho que tem outras questões que o Vasco pode, de repente, chegar muito bem na Série B e vai conseguir esse acesso. O Vasco na Série A. Eu vou colocar isso aqui até o final do ano. Eu, quando botei aqui no início da temporada, estava todo mundo criticando o Zé Ricardo. Falei, não, vamos esquecer essa questão da crítica. Vamos focar no Vasco na Série A, no acesso, na positividade. É assim que tem que ser, é assim que é. Vamos pensar positivo. Ano passado nós pensamos tanta coisa ruim, falamos tão mal do Vasco. E hoje está todo mundo tendo aqui, fechar a boquinha, engolir seco, porque o Vasco vai conseguindo. Passinho ali, ontem conseguiu 3 gols, foi prejudicado pela arbitragem. Não tem isso que não foi prejudicado, que foi prejudicado pela arbitragem, mas conseguiu, graças a Deus, a vitória. Esse Heber Roberto Lopes, ele me mata no coração. Bom, galera, aqui trocando de assunto. Entrando no assunto, o Vasco assinou o primeiro contrato profissional com o Guilherme Estrela, camisa 10 de sub-17. É um menino que joga amanhã diante do Bahia, semifinal da Copa do Brasil. Transmissão aqui do canal
direto de São Januário e também da Rádio Onda Mix FM. Então se inscreve aí no canal, de graça a inscrição aqui embaixo, eu vou repetir para você aqui. Enfim, vamos acompanhando aí a live, aí, esses minutos aí a mais, para a gente fazer esse bate-papo aqui. O Clube de Regatas Vasco da Gama assinou nesta quarta-feira o primeiro contrato profissional do meio atacante Estrela, do Sub-17. Ele é um dos destaques da categoria e com 8 assistências e 9 gols marcados só esse ano. O jogador da geração 2005, tá certo? Então, o Vasco assinou, o Guilherme Estrela assinou com o Vasco até o final de 2026. Boa tacada do Vasco. Espero que a rescisão do contrato vá lá para cima. Um excelente jogador, um excelente meia. E é isso, o Vasco tem que renovar com jogadores da base, tem que reforçar sua base. E eu amo a base, repito aqui, eu acho que esse é o caminho. Sabe, o Vasco consegue... Essa é a história do Vasco, né? O Vasco sempre revelou grandes jogadores. E agora não seria diferente. Para tirar o Vasco dessa situação difícil, não seria diferente. Eu não tenho grana para ir no mercado, contratar nesse momento, para contratar 3 ou 4 grandes jogadores que cheguem para jogar, olha, a 777 vai chegar. Mas aí a janela é de julho para agosto, ali a primeira quinzena de agosto, a janela do meio do ano. Então aí sim o Vasco vai reforçar ainda mais esse elenco para subir e criar uma espinha dorsal para a temporada do ano que vem. Para isso, essas joias, esses meninos precisam permanecer no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais um assunto muito importante aqui. O valor do aluguel do Maracanã gera atrito nos bastidores e Vasco questiona cobranças do consórcio. Isso porque, galera, o Flamengo, quando vai jogar no Maracanã, paga uma taxa de R$90 mil. O Fluminense, quando vai jogar no Maracanã, paga uma taxa de R$90 mil também. Não tem R$40 mil não. Olha, eles cobraram do Vasco, estão cobrando do Vasco para esse jogo contra o Cruzeiro um absurdo, R$250 mil. Fora mais outras despesas, mais 130 mil por ressarcimento de custo, ou seja, 100 mil, R$380 mil aqui no total. É um absurdo que eles estão fazendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso Vasco. Porque o Maracanã, ele pertence ao estado do Rio de Janeiro. O Vasco, eu vou repetir aqui, é um clube que arrasta multidões. Se isso tem a ver com o Flamengo, o Fluminense, o que nós queremos junto ao consórcio, o que a torcida do Vasco quer, como o primeiro campeão do Maracanã, foi tricampeão brasileiro dentro do Maracanã, aplicando chocolate, jogos históricos para cima de todos os clubes aqui do Rio de Janeiro. Você inclui aí jogo contra o Manchester, enfim, jogos históricos do Vasco dentro do Maracanã. E aí você passa a não respeitar o clube fazendo isso aqui. A diretoria do Vasco, através do Carlos Osório e o departamento jurídico, entraram em ação. Estão tentando alguma coisa diferente, estão tentando questionar e reduzir esse valor, tentando igualar ao que o Fluminense paga, ao que o Flamengo paga, para manter a justiça para quem... Por que o Vasco não pode jogar no Maracanã? Uma pergunta que não quer calar. Por que o Vasco tem que pagar muito mais caro do que a dupla Fla-Flu? Eu, sinceramente, questiono sim e defendo a minha instituição, porque chega de sacanagem contra uma instituição centenária que tem história no cenário mundial e quando vai jogar no Maracanã, olha, o Vasco, em menos de 24 horas, conseguiu, a torcida do Vasco, desculpa, para ser mais exato com você, o torcedor conseguiu esgotar a carga máxima de ingressos. Nós brincávamos aqui no privado, no telefone, com respeito a, olha, o Vasco poderia fazer algo diferente. Foi 65 mil ingressos lá para o Maracanã vendidos nesse domingo. Vamos colocar a carga máxima também em São Januário. Bota um telão lá em São Januário. A galera que quiser assistir, torcer pelo Vasco, vai para São Januário também, né? De repente aí o Vasco faz história mais uma vez, lotando 2 estádios aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, isso é claro que isso tudo aqui é uma brincadeira, é uma ideia. O Vasco é sempre pioneiro, pô. O Vasco é sempre pioneiro em tudo, não seria um negócio ruim pro Vasco, não. Sei lá, lota São Januário também,
Coloca um telão, transmite o jogo para dentro de São Januário ali pela Vasco TV e fica tudo certo. Uma ideia, gente. Mas isso aqui é uma brincadeira com a nossa cara. A gente tem que levar a sério. Você, torcedor, também, aí do outro lado, tem um papel muito importante em questionar, em querer entender. Olha, eu quero entender que história é essa. Por que o Vasco tem que pagar mais caro que o Flamengo e o Fluminense? Muito mais caro. O Vasco pagando 380 mil e o Fluminense e o Flamengo 90 mil para jogar no Maracanã. Que história é essa? Então, assim, gente, fora as despesas, tá, galera? São muitas despesas num estádio de futebol, sabe? Quando acendem aqueles refletores ali, é coisa de louco, sabe? Eu tive alguns acessos, eu já procurei saber sobre essas questões. Realmente, o custo é muito alto, a manutenção com mão de obra, dos profissionais que trabalham no jogo de futebol, com a segurança privada, né? Enfim, um evento para 20 mil pessoas, 65 mil pessoas, custa muito caro, realmente, não só para o Vasco, para os clubes, né? No Brasil inteiro. Então isso tudo tem um custo muito alto. Mas o Vasco não pode pagar, além do custo alto que já tem, mais alto ainda, tipo, porque o consórcio do Maracanã acha que o gramado não pode ser utilizado, porque a manutenção é muito cara, vai atrapalhar o Flamengo jogar, vai atrapalhar... Que história é essa, pô? Que papo é esse? Quem é que paga a manutenção no Maracanã? É o consórcio? É o Estado do Rio de Janeiro, que faz parte? É do Estado. Maracanã não tem dono. E a gente tem que entender isso. O Vasco tem história no Maracanã. E temos que brigar por isso, por essa história também. Tá certo? Então, galera, que a diretoria do Vasco, que o departamento jurídico do Vasco entre em ação e que dê tudo certo para o nosso gigante da colina. Aqui, não deixe de se inscrever no canal. Amanhã tem jogo dos meninos aqui no canal ao vivo, direto de São Januário, mas vou te chamar mesmo do canal. A inscrição é de graça, botãozão vermelho aqui embaixo. Clicou nele, está inscrito, vamos com tudo, porque é muito importante, mas muito importante a sua inscrição aqui no canal. Tá certo? Eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, falando com vocês, e sempre um prazer falar com a torcida do Vasco, eu como vascaíno também, e é muito legal ter cada um de vocês, cada um aqui do meu lado, apoiando, somos mais de 50, chegando a 51 mil inscritos aqui, rumo aos 100 mil, vamos pensar grande, pensar alto, porque nós somos Vasco, tá? O mundo é de quem sonha, né? Então vamos sonhar. Vamos com tudo. Um beijo no coração de todos. Fique agora com o comercial do Argentina Hotel. E ó, só um recadinho aqui. Você que for... Eduardo, eu tô indo pro Argentina Hotel e tal, quero conhecer os pontos turísticos do Rio de Janeiro, São Januário, Maracanã e tal. Beleza? Diga que assistiu o vídeo aqui no canal. Você vai receber um baita desconto do Argentina Hotel. Valeu? Esse gostei demais aqui embaixo, coraçãozinho. Clicou nele, caso você queira ajudar um pouquinho mais o canal. Você ajuda também aí que você puder. Beleza, galera? Agora sim. Fui. Saudações vascaínas.